Chegamos ao 8º módulo do curso Monte uma Carteira Exponencial. E nesse módulo eu quero falar sobre comunicação. Sim, a comunicação vai estar em foco aqui, porque com uma boa comunicação você vai conseguir ter muito mais vendas e ainda vai se tornar um profissional muito mais respeitado pelos seus clientes e pelo mercado de modo geral. Quer entender como que isso funciona? Então vem comigo. Mas antes, se você chegou agora no nosso curso e ainda não viu os módulos anteriores, vai aí na Baeta Academy e volta, para você poder assistir o nosso caminho desde o começo. Bem, vamos falar então de comunicação assertiva. A comunicação assertiva é justamente a comunicação que vai fazer com que você seja bem compreendido, tenha as suas metas e seus objetivos entendidos pelos clientes e acessados e realizados, de fato, e que você possa também receber um feedback positivo dos seus clientes, atendendo também às necessidades dele. Como que isso é feito? A comunicação assertiva, ela vai te colocar no lugar correto de se comunicar com o seu cliente. Você não vai ser nem agressivo demais, nem passivo demais. O que seria uma comunicação muito agressiva? Seria aquela comunicação em que você tenta se impor de qualquer maneira, tenta colocar a sua verdade acima de qualquer outra e com isso acaba espantando o cliente. O vendedor, corretor, que é muito agressivo, ele acaba se atropelando, ele está sendo inconveniente com o cliente na abordagem, ele acaba insistindo de uma maneira que não é saudável para ninguém e acaba afastando, afugentando realmente o cliente. Já o corretor, que é muito passivo, por sua vez, ele se coloca numa posição realmente chata. Por quê? Porque ele acaba aceitando tudo que o cliente traz como demanda, principalmente considerando aí a redução de custo, e acaba comprometendo a sua comissão e não fica feliz com o resultado final. Ele vai sentir, de fato, o negócio não está sendo vantajoso para ele. Mas ele não pode se colocar dessa maneira, porque a partir do momento que você faz muitas concessões, mas você não negocia de volta algum tipo de retorno sobre isso, você não coloca os seus objetivos, em primeiro lugar, você não coloca ali a perspectiva do que você também precisa. Então, a comunicação assertiva, ela ajuda com que você faça os seus objetivos, coloque o que é importante para você, mas também considere aquilo que é importante para o cliente e que entenda as necessidades do cliente de forma a achar um meio de campo perfeito. Vamos ver como que isso funciona de forma mais prática, mais objetiva? Então, vamos pensar em alguns pontos da comunicação assertiva que são bem interessantes para a gente aplicar no dia a dia. Ponto número 1, a escuta ativa. Eu trouxe aqui esse cachorrinho, com as orelhas bem abertas, que é para você entender o conceito de escuta ativa de uma vez por todas. A escuta ativa não é aquela escuta que você ouve o cliente falando aham, 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 e no final já fala aquilo que estava na sua mente e traz um produto pronto que você já achava que era o que o cliente precisava, mas que você nem ouviu a demanda dele antes. Não. Na escutativa, você realmente para ouvir o que o cliente quer, entender as suas dores, os seus desejos, você faz o mapa da empatia do seu cliente. Eu falei em outro módulo lá atrás sobre o mapa da empatia. E com isso, você consegue muito melhor entender aquilo que o cliente precisa e encontrar no rol dos produtos que você oferece aquele que melhor atende à necessidade dele. Número 2, segurança no discurso. Você precisa mostrar que você é um especialista. Você sabe de seguro? Então mostra isso para o seu cliente. Mostra isso na hora de digitar um e-mail, na hora de apresentar uma proposta. Mostra isso a todo momento. Claro que se você tiver alguma dúvida, você não souber responder alguma pergunta, você não precisa inventar, nem sair elaborando resposta maluca. Não, a segurança no discurso, se você o tempo todo é coerente, mostra que você tem bastante conhecimento, te permite que você mostre também que esse assunto eu não tenho ainda total conhecimento, eu vou procurar saber e vou te dizer em breve, vou te passar uma resposta. Isso é segurança no discurso. 3, coerência na imagem pessoal e na fala. É muito importante que a nossa imagem, a imagem que o cliente tem da gente, seja coerente com aquilo que eu estou falando e com aquilo que eu estou passando como propósito. Se meu propósito é vender segurança, oferecer para as pessoas estabilidade, segurança, tranquilidade, como que eu vou fazer isso
se a minha imagem diz totalmente o contrário. Se eu chego atrasada, com a roupa toda amassada na reunião, falando que tá tudo muito confuso, que tá o caos, que minha vida tá horrível, não tem coerência. Você não tá passando a tranquilidade que você tem que passar. Então é muito importante a gente atentar para nossa postura, nossa imagem na hora de se reunir com os clientes e também nas nossas redes sociais, nos nossos canais de atendimento, na forma como a gente lida com ele, no WhatsApp, no uso até de emojis, né, no uso de linguagem nas redes sociais. Isso tudo é muito importante. E também a nossa fala. A gente tem que adequar a nossa fala ao perfil do público que a gente está falando. Se a gente está falando, por exemplo, com um público que tem uma linguagem mais rebuscada, né? A gente está falando, por exemplo, com advogados, atendendo advogados, a gente vai se posicionar de uma certa forma. Se a gente está atendendo um público que tem um nível de educação formal mais baixo, que não vai entender, de repente, um linguajar mais formal, mais rebuscado, a gente tem que sim adaptar o nosso discurso para que eles entendam a gente. Não é bonito a gente falar difícil e deixar o cliente cheio de dúvidas. Bonito mesmo é a gente dar uma boa consultoria e deixar o nosso cliente bastante à vontade para perguntar o que ele quiser e para se informar com a gente para poder fazer uma decisão consciente sobre a sua contratação de seguros. Número 4. Inteligência emocional. As emoções, elas são muito legais pra gente, né? Elas trazem uma série de situações que a gente sente, de alegria, tristeza e raiva. Mas se a gente se deixa levar só pela emoção, a gente fica igual esses casquinhas de ovos aqui, ó. Extremamente frágeis e fáceis de quebrar. Quem se deixa levar pela emoção, muitas vezes não consegue sustentar um padrão, sustentar um discurso por muito tempo. Então é importante a gente desenvolver a nossa inteligência emocional, a gente racionalizar tudo que a gente está passando para a gente não passar para o outro a nossa raiva no momento que a gente recebeu o não, a nossa tristeza no momento em que a gente está recebendo algum tipo de objeção ou agora eu não posso falar com você, né? E a gente tem que passar para o cliente o conteúdo sem deixar as nossas emoções pessoais influenciarem nessa relação, porque com isso a gente consegue resultados muito mais sólidos a longo prazo, além de ser muito mais generoso com quem está ali do outro lado e que às vezes não tem nada a ver com os problemas que a gente está passando, né? Existem decisões que são emocionais e decisões que são racionais. E em seguros, a tendência é que as decisões sejam mais racionais, porque é um produto que não é um produto de desejo, né? Não é um produto que causa aquela emoção ao se contratar. É um produto de proteção, de cuidado. Realmente é um produto que visa deixar a pessoa tranquila em relação ao patrimônio que ela já tem, ou então a sua própria vida, né? A sua estrutura financeira. Só que a gente pode trazer alguns elementos emocionais para a nossa venda de seguro para torná-la mais interessante para o cliente. Não, o objetivo aqui não é deixar de ser uma venda racional. O seguro é sim uma venda racional e as pessoas têm que pensar na hora de contratar. Mas esses toquezinhos emocionais fazem com que a pessoa entenda que a hora de contratar é agora sim e tenha um senso de urgência maior, que a pessoa entenda quanta coisa está em jogo quando ela está falando ali de um seguro de vida, por exemplo. E é bem bacana a gente usar algumas estratégias que são gatilhos mentais. Esses gatilhos mentais vão ajudar a ativar o lado mais emocional do cérebro do cliente para ele poder tomar a decisão dele de compra de seguro e vão ser grandes aliados seus na hora da venda. Então, vamos conhecer que gatilhos são esses? Eu trouxe aqui alguns gatilhos, existem muitos, na verdade. E o primeiro é o de comparação. O cliente, ele quer comparar produtos, ele quer saber que produtos existem, qual é a média de preços, ele quer saber se um é melhor, se o outro é pior. E se você, corretor de seguros, já faz esse trabalho para ele, traz um comparativo bem detalhado, contendo as coberturas que existem, a diferença de preço e o seu parecer técnico, você já adianta bastante esse trabalho para ele. Se você não faz isso, ele possivelmente vai procurar outro corretor para poder comparar, porque ele não vai parar em uma seguradora só. É muito difícil ele tomar a decisão vendo só uma opção. Então, a comparação é um ótimo gatilho mental para agilizar a decisão do seu cliente. Segundo, reciprocidade. O cliente e qualquer pessoa, qualquer um de nós na realidade,
tende a querer dar de volta quando recebe alguma coisa. Então, por exemplo, se você dá uma consultoria bem feita, gratuita para o seu cliente, ele tende a querer contratar o produto com você, porque você já deu alguma coisa para ele. Então, ele se sente grato e ele quer te retribuir isso. É muito comum também se você, por exemplo, divulgar conteúdos sobre assuntos correlatos com os seguros que você oferece. Vamos supor, um e-book sobre carros de luxo para um público-alvo que tenha perfil de comprar carros de luxo e que, por isso, depois, na hora de contratar o seguro, vai contratar com você, porque você deu várias dicas sobre aqueles carros. E aí você vai ter que achar o seu nicho e achar quais são as oportunidades de coisas que você pode dar para os seus clientes para poder ativar o gatilho mental da reciprocidade. Outro gatilho interessante é a prova social. É aquele depoimento, né? As pessoas se sentem muito mais confortáveis de contratar um serviço quando elas sabem que outra pessoa já contratou e teve uma experiência positiva. Então, é legal você colher depoimentos dos seus clientes e divulgar esses depoimentos no seu site, nas suas redes sociais ou até mesmo dentro da sua proposta no finalzinho, como a gente viu lá no módulo sobre propostas. E essa prova social faz bastante diferença porque a pessoa se sente mais segura para dar aquele passo, afinal alguém já deu antes e já aprovou. Autoridade. Autoridade é um gatilho mental bem interessante. Você é especialista em seguros, mas será que você conta isso para o seu cliente? O quanto ele sabe que você sabe de seguros? Assim, ele sabe o nível de profundidade do seu conhecimento, a sua experiência com sinistros. A autoridade faz com que as pessoas se sintam mais confiantes em contratar produtos com aquela pessoa, porque elas falam, bem, essa pessoa é expert, é especialista, então por isso eu posso ficar tranquilo, porque essa pessoa vai saber me orientar da forma correta. E você tem várias maneiras de mostrar essa autoridade para o cliente, uma delas é fazendo mesmo distribuição de conteúdos sobre o assunto. Histórias. Histórias são excelentes gatilhos mentais, porque primeiro que elas são inquestionáveis, uma história é uma história, pronto, acabou. E segundo, porque elas criam uma memória afetiva na cabeça das pessoas. Não é à toa que muitas lições são passadas pra gente ao longo da vida, desde criança, através de histórias. E a gente grava, às vezes, mais a história do que o conteúdo depois. Tem uma história que eu gosto bastante, que eu gosto de usar quando eu vou vender a cobertura de doenças graves do seguro de vida. E essa história não foi nem de uma cliente minha, foi de uma colega que trabalha em uma seguradora. Eu sempre conto para os clientes falando que é de uma colega que trabalha em uma seguradora e funciona muito na hora de conscientizar o cliente por doenças graves. Eu vou te contar. Essa pessoa teve um câncer de mama e ela foi diagnosticada em uma das mamas com câncer, mas ainda estava no estágio inicial, de modo que ela só precisava retirar a mama e colocar uma prótese no lugar. Só que uma mama ia ficar diferente da outra se ela fizesse só pelo plano, já que o plano só cobria uma das mamas, né? Só a mama que realmente estava machucada não, desculpe, com câncer, né, comprometida, e ela resolveu dar entrada, então, na sua cobertura de doenças graves. Ela recebeu a indenização, com isso ela fez a cirurgia das mamas, colocando a outra mama equiparada, ainda sobrou um dinheiro para ela, em que ela resolveu fazer uma viagem pela Europa e curtir e brindar a vida com essa viagem. Para ela foi uma experiência que de ruim passou a ser uma experiência positiva, e foi bem importante a cobertura de doenças graves nesse momento. Essa história é bem simples, bem rapidinha, mas ela traz um grande ensinamento e traz também esse senso de urgência e de necessidade da proteção através da cobertura de doenças graves. Outro gatilho mental que eu quero falar com vocês é o do medo. Sim, as pessoas tomam decisões por medo. E a gente, muitas vezes, por ser corretor de seguros, pode usar isso, mas fica receoso. Só que se você não usa esse gatilho mental do medo, sabe o que pode acontecer? Ele precisar usar o seguro, não ter contratado porque não foi chamada a atenção dele da forma que precisava ser chamada e não ter a cobertura. Isso seria muito ruim, né? Então, o gatilho mental do medo pode ser sim utilizado por você a seu favor para poder fechar o seguro e a favor do cliente, porque afinal de contas ele vai passar a ter aquela proteção. E se ele tinha medo, é porque o risco existia, não é mesmo? Outro ponto importante na comunicação é a profissionalização do atendimento.
Hoje em dia a gente tem várias formas de se comunicar com o cliente. A gente tem o telefone, a gente tem o WhatsApp, e-mail, reuniões que podem ser tanto presenciais quanto por videoconferência. É importante você profissionalizar o seu atendimento em todos esses veículos. Instituir horários, por exemplo, de atendimento em cada um desses veículos. Você pode usar o WhatsApp Business, né? Que facilita bastante o seu atendimento através do WhatsApp e que vem mensagens automáticas, se você quiser, você configura. E o que eu queria aconselhar bem forte para você é uma dica assim simples, mas que acho que funciona bem. O WhatsApp, utilize para relações mais informais, para situações em que você precisa atender o cliente, mas no dia a dia ali, corriqueiro. Por e-mail, formalize informações importantes, como por exemplo o envio da apólice para o cliente, o envio da informação relativa ao sinistro, a documentação que ele precisa te enviar sobre determinado seguro, tudo isso por e-mail, que é uma forma mais formal de comunicação. E em reuniões, você utilize essas reuniões para falar com o cliente sobre coisas que e-mail e WhatsApp não dão conta. Na hora de, por exemplo, prestar uma consultoria personalizada para ele, na hora que você precisa usar o olho no olho, mesmo que seja no digital, é importante. Você vai utilizar a reunião como recurso e muitas coisas não são substituíveis por e-mail, muito menos por WhatsApp. Então a reunião é um momento que você está dando uma atenção exclusiva para o cliente e ele também está te dando uma atenção exclusiva. Então não abra mão desse momento, principalmente em seguros que precisam ser consultivos. Então, vamos para a atividade desse módulo? Reflita sobre a sua imagem e o seu discurso e encontre pontos de melhoria imediata. Eu quero que você faça essa reflexão e, se for possível, convide pessoas à sua volta para te ajudarem a fazer essa reflexão. Parentes, amigos próximos ou até mesmo clientes que você tem uma relação bem forte, procure perguntar a eles como que está a sua imagem, se ela está coerente com o que você está entregando, se você tem algum ponto que você pode melhorar, até mesmo na sua fala, na sua escrita, e elas com certeza vão te dar retornos e você mesmo refletindo vai achar pontos em que você vai poder melhorar e vai poder cada vez se comunicar melhor. Bem, por hoje, né, por esse módulo, na verdade é só. A gente se encontra no próximo módulo. Até já!